Opa, tudo bem? No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre Dockerfile e ver como desenvolver e publicar uma aplicação com PHP e MySQL utilizando Dockerfile. Os arquivos que eu vou utilizar durante esse vídeo eu já subi para o meu GitHub, github.com/marcelogomesrp/curso_docker, e quem quiser fique à vontade para pegar esse arquivo. Eu vou deixar o link direto no primeiro comentário do vídeo. Então a gente copia aqui para clonar, né? Então aqui a gente vai dar um git clone, a URL que a gente copiou, ele vai clonar todos os nossos arquivos. Então aqui em curso_docker a gente tem o diretório 07 dockerfile php e nele tem os arquivos que a gente precisa. A primeira coisa que a gente vai fazer é subir o container do Docker do MySQL que a gente utilizou na aula 4. É exatamente o mesmo container. A gente já tem aqui, vou dar um cat aqui no readme, a gente tem o comando para poder subir esse Docker, tá? E também o script prontinho de como configurar, criar o database e já inserir alguns dados de exemplo. Aqui eu estou com o IP da minha máquina, vocês mudam para o IP da máquina de vocês. Então, vamos lá. Vou copiar aqui primeiro para subir o Docker. Então se eu der um docker ps, eu não tenho nada rodando agora. Vou colar. Docker ps. Opa. Docker ps, tá aqui o meu MySQL rodando. Agora a gente quer subir os dados, né? Como curiosidade, o que ele fez aqui? Eu vou abrir o VS Code. Acho que fica mais fácil para a gente ver. Então aqui basicamente a gente definiu a senha para o usuário root, deu flush nos privilégios, criou o database Docker, criou a tabela aula e inseriu aqui 3 valores na tabela aula. Se essa parte ficou confusa de alguma forma, dá uma olhadinha na aula 4, que lá a gente explica bem certinho como que é que funciona essa questão do MySQL e a conexão com o PHP. E aí, por falar em PHP, a gente tem aqui um arquivo dockerfile_dev que, olha só o que ele faz. Ele pega com base o PHP 7.2 e ele roda o comando para instalar o MySQL. Se vocês retornarem lá na aula 4, vocês vão lembrar que a gente estava subindo esse container e aí, toda vez que a gente subia, a gente tinha que dar esse comando no container para ele ter esse suporte, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um container que já tenha uma imagem, que já tenha esse comando rodado. Então eu não vou precisar ficar rodando posteriormente ele toda vez. Tá legal? Então vou voltar aqui no meu readme, que eu tenho todos os comandinhos fácil aqui, ó. O que ele está fazendo aqui, ó? Docker building. Aqui a gente está usando um parâmetro novo, né? O "-f". O que esse "-f" faz? Eu não estou utilizando o nome padrão do Dockerfile, que é Dockerfile. Eu estou usando Dockerfile_dev. Por isso que eu tenho que informar qual que é o nome do arquivo, tá? Aí "-t", e aqui eu mudei o nome do container para php_mysqli 2.7.2.apache. Então eu só vou pegar esse comando de copiar e vou colar aqui no terminal. Pronto, eu já tenho a minha imagem compilada. Se eu quiser rodar esse container, deixa eu dar Ctrl Shift aspas aqui e abrir o próprio terminal aqui dentro, acho que vai ficar mais fácil pra gente. Faz tudo em uma tela só. Então, se eu quiser rodar essa minha aplicação agora, eu posso dar um docker run -d -rm -name php -p8080. Isso daqui é porque a gente quer fazer o bind da porta. -v, aqui eu estou pegando com o comando pwd o meu diretório local, que é o diretório onde está o meu projeto, né? E fazendo bind com o /var www.html. E olha só o container que a gente está subindo. É o php_mysqli, que é esse que a gente acabou de gerar. 2.7.2 Apache. Então basicamente eu vou copiar aqui esse comando e colar aqui.
eu rodo, ele já está no ar. Deixa eu limpar aqui. Se a gente abrir agora o navegador e entrar em localhost, como é 80, não precisa informar a porta. Ele já está carregando aqui, ó, o nosso site. E que site que é esse? Esse site é exatamente o site que a gente fez na aula 4. Eu fiz apenas 2 modificações, eu vou mostrar para vocês as modificações aqui. Então aqui o arquivo que a gente chamava de aula, eu estou chamando de index, né, nesse momento. E aí eu coloquei as tags HTMLs e transformei o que a gente era uma lista em uma tabela, só para ficar mais bonitinho. E aqui, onde a gente pega a conexão com... Desculpa, na linha 23, onde a gente cria a conexão com o banco, eu estava com os valores fixos, né? Aqui a gente está usando variáveis. E da onde estão vindo essas variáveis? Essas variáveis estão sendo carregadas de connection PHP, que esse cara, na verdade, o que ele faz? Ele olha, se existe valor definido, uma variável de ambiente, com esse nome, host, user, password, database e port, ele atribui para elas. Senão ele pega o valor padrão aqui que a gente está colocando. Bom, e por que carregar esses valores de variáveis de ambiente? Eu vou mostrar para vocês. Então eu tenho aqui Docker PS, eu tenho meu container do PHP rodando, eu vou parar ele, então Docker stop PHP, e como eu rodei ele com --rm, na hora que eu dou stop ele já vai parar, já vai morrer. Deixa eu colar ele aqui de novo a linha para subir ele, e agora eu vou adicionar um parâmetro aqui, ó, -e, deixa eu vir aqui, password. Não, user. User igual teste. Nesse momento ele subiu o meu container novamente. Vou vir aqui dar um F5 no site e repare que agora ele não está acessando. Por quê? Porque trocou o usuário que está tentando fazer a conexão com o banco. Esse usuário não tem lá no banco, não tem permissão de acesso. Então ele está dando erro. Como eu não estou tratando o erro na aplicação, ele está mostrando esse monte de warning feio aqui. Mas a ideia por detrás disso é permitir que a gente consiga vir aqui e sem precisar ter que compilar novamente o container ou qualquer coisa assim, a gente consiga ter uma opção de passar os nossos dados de conexão, tá? Então, vou matar aqui o container de novo. Docker stop PHP, subir ele outra vez. Eu não estou passando nenhum parâmetro, nenhuma variável de ambiente, porque se a gente olhar aqui, eu estou passando alguns default, né? Quando eu não passo nenhum, ele pega os default e esses defaults que eu estou usando, esses valores padrões. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente subiu o nosso container para desenvolvimento, a gente fez um bind do nosso diretório de trabalho com o diretório HTML do nosso container, que está sendo publicado. Qual é a vantagem disso? Eu posso vir aqui na nossa página e alterar ele, por exemplo, vou alterar aqui o H1, né? Aulas do curso de Docker 1, salvo. E aí se eu vier aqui no navegador e dar um F5, eu consigo ir vendo as alterações, eu vou publicando todas as edições que eu fizer aqui, ó. Então, para 2 do F5 eu consigo ir vendo. Então eu consigo tanto ir programando como observando qual é o efeito disso no meu código final. Deixa eu voltar aqui e apagar o 2, salvar. Então, embora essa situação de fazer o bind é algo muito legal enquanto estamos desenvolvendo, ela pode não ser tão legal assim quando a gente quer entregar o produto final para o nosso cliente, né? Então eu posso vir aqui e ter um outro Docker que ele adiciona um comando a mais nesse caso. O que ele faz? Ele vai copiar todos os arquivos do meu diretório para o /var www.html. Então, nesse caso aqui, quando eu gerar esse container, ele já vai ter dentro do diretório os meus arquivos. Então, quando eu for rodar esse container, eu não vou precisar fazer bind de diretórios, tá? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Primeiro, eu vou matar o meu container do Docker, então, do PHP, né? Docker PS aqui, Docker RM. Opa!
docker stop PHP. Então aqui, docker ps, eu estou só com o meu container do MySQL rodando. E a gente vai dar um build. Vou fazer aqui mesmo. No nosso container, no nosso Dockerfile padrão aqui. Por isso que eu não usei o "-f". Repare que agora ele copiou os nossos arquivos para dentro do container. Então, para eu rodar esse container, agora eu vou simplificar bem o comando. Basicamente, eu só preciso fazer o bind das portas. Então, eu venho aqui, docker run. Estou com os dois rodando aqui. E se eu atualizar, olha só, página no ar. Com o Docker de produção. Para finalizar, eu só queria mostrar mais um arquivinho aqui, que é uma pequena mentira que eu contei para vocês. Eu falei que aqui, ó, quando a gente dava um copy asterisco, ele copiava tudo, né? Na verdade, a gente tem um arquivo aqui no mesmo diretório que chama o docker ignore. O que ele fala? Ele fala quais arquivos eu não quero copiar. Então, por exemplo, eu não quero copiar para dentro do meu Dockerfile o diretório datadir e nem nenhum arquivo que começa com Dockerfile. Então ele vai copiar aqui, na verdade, somente o arquivo connection.php e o index.php. Tá? É opcional, eu poderia copiar arquivo por arquivo ou copiar tudo e criar o Docker ignore para ignorar os que eu não quero copiar. E aí fica da forma como que você desejar. Nesse caso aqui a gente pode ignorar também, por exemplo, o bd.sql e melhorar esse container. Bacana? Aproveitando os últimos segundinhos do vídeo, a gente já tem agora uma aplicação subindo, né, um PHP com MySQL, que está bem bacana, só que tem uma pequena confusão aí, que é na hora de subir esses dois containers, né? Qual que já subiu, qual que não subiu, do MySQL e do PHP, isso pode ficar confuso. E o Docker tem uma solução bacana para gerenciar isso, que não exatamente na próxima aula, mas em algumas aulas para frente a gente vai ver uma solução para isso.